Se você está no ensino médio ou se irá prestar a prova do Enem, com certeza você já ouviu falar em células eucariontes e células procariontes. Mas você sabe qual a diferença entre essas células? Eu sou o professor José Souza, mestre em genética, conservação e biologia evolutiva, e hoje irei te dar dicas e macetes para acertar qualquer questão, seja do Enem ou mesmo aquela sua prova de biologia celular. Então, vem comigo! E antes de eu te explicar qual a diferença entre as células eucariontes e as células procariontes, é importante você saber o que é a teoria celular. A teoria celular é um estudo da biologia que surgiu lá pelo século XIX, e esse estudo ele fala basicamente que todos os seres vivos eles são formados por células e que essas células são a menor unidade funcional de um ser vivo. Essa teoria ela foi embasada principalmente pelos pesquisadores Robert Hooke, Theodor Schwann e Matthias Sladen. Esses são os principais pesquisadores citados aí quando a gente fala sobre teoria celular. E após o surgimento dessa teoria celular, alguns questionamentos foram feitos. Se todos os seres vivos eles são formados por células, os vírus são considerados seres vivos? E este questionamento ele foi debatido por vários e vários anos, e até hoje a gente ainda não tem um consenso. O que se sabe, pessoal, é que alguns autores eles consideram os vírus como seres vivos, já outros consideram os vírus como seres que não são considerados seres vivos, porque eles não possuem células. Como vocês podem observar na imagem ao lado, o vírus ele é formado por um envelope, que é basicamente proteínas que vão estar protegendo o material genético que vai estar dentro de um capsídeo. E esse material genético ele pode ser ou uma molécula de DNA ou molécula de RNA. Dito isso, pessoal, como os vírus não possuem células, eles são considerados pela maioria dos autores como parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa dizer isso? Significa dizer que eles precisam de uma célula para conseguir se desenvolver e também executar algumas funções básicas. A primeira coisa que você precisa ter na sua mente quando se fala célula procarionte é saber a etiologia dessa palavra, porque ela já diz tudo. E a palavra procarionte ela vem do grego, onde pro significa primeiro ou primitivo, e carionte vem da palavra carion, que significa núcleo. Ou seja, nas células procariontes nós vamos ter aquelas células que possuem um núcleo primitivo. O material genético nesses indivíduos eles encontra-se disperso dentro do citoplasma. E como exemplo de células procariontes, a gente poderia citar as bactérias, as cianobactérias e as árqueas. Células procariontes, a gente pode estar encontrando externamente uma estrutura chamada de cápsula, parede celular e também a membrana plasmática. Essas três estruturas vão ser responsáveis por estar fazendo ali a proteção dessa célula. Outras estruturas que compõem as células procariontes são os flagelos e os cílios, que aqui nessas células eles não são formados através de centríolos, e sim através de proteínas que vão estar ali na membrana plasmática. Além dessas estruturas, a gente também vai encontrar na célula procarionte o ácido nucleico, que aí vai ser a molécula de DNA ou RNA, e também a gente encontra os ribossomos, que são as organelas responsáveis pela síntese proteica. E vale ressaltar, pessoal, que esta organela vai ser a única que a gente vai encontrar tanto nas células eucarióticas quanto nas células procarióticas. Outra diferença marcante das células procarióticas é que aqui a gente vai encontrar um DNA circular. Esse DNA circular, ele diferencia daquele DNA que a gente encontra lá nas células eucarióticas, que lá a gente vai ver ele envolvido por proteínas que são chamadas de histonas. Aqui a gente vai ver ele de forma circular. E também a gente vai encontrar outra estrutura que é responsável pela resistência das bactérias, que são os plasmídios. O tamanho dessas células procarióticas eles também diferem das células eucarióticas. Aqui nós encontramos células procarióticas que variam de 1 micrômetro a 5 micrômetros de comprimento. E se você está gostando dessa aula, já vou te pedir para você se inscrever aqui no canal, aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo, porque assim você estará ajudando o meu canal a crescer e eu estarei produzindo mais vídeos para estar ajudando vocês, beleza? Então vamos continuar.
Quando falamos sobre células, é comum ouvirmos falar que as células elas são formadas por três estruturas básicas: a membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Porém, isso não é bem verdade, como a gente acabou de ver, as células procarióticas elas não possuem um núcleo definido. A gente viu ali que o DNA, ou material genético, ele é disperso numa estrutura que a gente chama de citoplasma. Essas três estruturas básicas elas são bem evidenciadas nas células eucariontes. E quando a gente fala de células eucariontes, é bem interessante que a gente também saibamos o que significa essa palavra. E essa palavra também vem do grego, onde o prefixo eu, ele significa verdadeiro, e a palavra carionte, ela deriva da palavra carion, que significa núcleo. Ou seja, aqui nessas células eucariontes, a gente vai ter ali aquelas células que possuem um núcleo verdadeiro. O núcleo é a característica marcante de todas as células eucariontes. É nele que nós encontramos a maior parte do DNA desse tipo de célula. E ele se destaca por ser formado por uma dupla camada concêntrica que juntas formam o que a gente conhece como envoltório nuclear ou carioteca, e ele é responsável por separar o citoplasma do conteúdo nuclear. Dentro do núcleo, o DNA está organizado em cromossomos, que nada mais são do que moléculas de DNA associadas a proteínas histonas. Esses cromossomos, eles se tornam mais compactos à medida que essa célula ela se prepara para a divisão celular. Devido à presença do DNA, a gente fala que o núcleo é a parte central de toda a atividade celular dentro de uma célula. É também dentro do núcleo que a gente encontra toda a síntese de RNA e também a gente encontra uma estrutura chamada de nucleolo, que é responsável pela produção das subunidades ribossomais, que são responsáveis aí pela síntese de proteína dentro das células. Além do núcleo organizado, a gente vai encontrar nessas células eucariontes organelas membranosas, tais como o retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias, peroxissomos, lisossomos, além também de algumas organelas que são exclusivas das células vegetais, como por exemplo um vacúolo central e também o cloroplasto, que é responsável ali pela síntese da clorofila nessa célula vegetal. Vale ressaltar, pessoal, que a gente tem aqui também na célula animal e vegetal a presença de uma organela que ela não é uma organela membranosa, e ela é comum tanto na célula eucarionte como na célula procarionte, que seria quem? Os ribossomos. Lembrando que eles são responsáveis aí pela síntese de proteínas. Com exceção das bactérias, cianobactérias e as arqueias, todos os outros organismos vivos são formados por células eucariontes. E aí a gente vai ter basicamente todo o domínio eucária. E nele está compreendido o reino plantae, que a gente vai ter as plantas, o reino fungi sendo representado aí pelos fungos, o reino protista sendo representado pelos protozoários e também o reino animalia, onde a gente vai ter todos os animais superiores, ok? E se você gostou dessa aula, já vou te pedir que você se inscreva aqui no canal, aproveita também, deixa seu like e compartilha esse vídeo para estar ajudando aí o nosso canal a crescer. E assim eu estarei produzindo mais vídeos aqui para vocês, beleza? Então, até a próxima aula!